A Paróquia Evangélica Luterana Jesus Salvador é formada por 3 congregações. A congregação sede, que é Jesus Salvador, que fica no bairro Cavalhada. A congregação São Marcos, que fica no bairro Ipanema. E a congregação Bom Pastor, que fica no bairro Campo Novo. Seguindo a orientação e a recomendação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e também do Distrito Porto-Alegrense, estas 3 congregações suspenderam temporariamente as suas atividades normais, inclusive os cultos, até o dia 31 deste mês de março, por conta da pandemia do coronavírus que está se alastrando rapidamente pelo mundo. Como essas 3 congregações não podem realizar os seus cultos nas suas igrejas, nós estamos disponibilizando o culto de uma forma digital gravado. Todos têm acesso e, desta forma, não ficarão sem culto, mas poderão participar do culto deste meio digital. Que Deus abençoe todos vocês e que Deus proteja cada um de nós contra esta pandemia que é o coronavírus. Estamos vivendo o período na Quaresma. O nosso culto de hoje é alusivo ao 4º domingo na Quaresma. O nosso culto tem o tema: Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Este tema é baseado na leitura do Santo Evangelho, alusivo para o 4º domingo na Quaresma. Invoquemos pela presença do Deus Triuno. Nós te invocamos, ó Deus Pai, o nosso Criador e o Criador de todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Se tu presente em nosso meio. Nós te invocamos, ó Deus Filho, Jesus Cristo, tu que derramaste o teu santo e precioso sangue do alto da cruz até a morte, mas triunfaste por sobre o diabo, morte e inferno com a tua ressurreição. Se tu presente em nosso meio. Nós te invocamos, ó Deus Espírito Santo, que junto à pia batismal nos chamaste à fé e continuas a nos manter na fé pela pregação do Evangelho e a administração da Santa Ceia. Se tu presente em nosso meio. Ó Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te invocamos. Se tu conosco para receber a nossa glorificação e adoração. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nós temos a maravilhosa promessa que vem do nosso eterno e vivo Deus. Invocai-me e eu vos responderei. Nós invocamos pela presença do nosso eterno e vivo Deus, eis que o Senhor está conosco. Como é que nós nos sentimos na sua presença, se tantas e tantas vezes prometemos corrigir a nossa vida? Não pecar contra o nosso Deus, não pecar contra o nosso próximo, não pecar contra a nossa própria consciência. Mas, infelizmente, por causa das nossas constantes fraquezas, nós pecamos. E os pecados, como nós sabemos, não agradam a Deus. Mas Deus sempre de novo está disposto a reconsiderar a nossa situação, desde que lhe tragamos a Ele um verdadeiro e sincero coração em arrependimento. Este é o pré-requisito que Deus pede de cada um de nós para usar de misericórdia e conceder o seu perdão. Sendo assim, queremos agora apresentar ao nosso Deus um coração em verdadeiro e sincero arrependimento e confessarmos todas as nossas culpas e suplicarmos a Ele que nos perdoe. Confessemos os nossos pecados a Deus. Onipotente e misericordioso Deus e Pai, aqui estou eu, na Tua presença, e reconheço que por tantas e tantas vezes prometi corrigir a minha vida e não pecar. Mas, infelizmente, por causa das minhas constantes fraquezas e tentações, eu pequei contra Ti, pequei contra o meu próximo
e pequei contra a minha própria consciência. Eu bem sei que os meus pecados te provocam a ira, e bem sei que mereceria o justo castigo temporal e eterno. E te rogo para que não entres em juízo para com o teu servo. Te trago um coração em verdadeiro e sincero arrependimento. Por amor ao teu Filho Jesus Cristo, que o sacrificaste no alto da cruz, tenha misericórdia, tem piedade deste miserável, pobre pecador e perdoa-o. Amém. Assim como nós confessamos humildemente os nossos pecados a Deus, eu, como ministro da palavra, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Eu o faço em nome do Deus triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Agora sim, nós somos consolados, porque nosso Deus usou de misericórdia para com cada um de nós e nos perdoou todos os nossos pecados. Como diz o salmista, Deus lançou no mais profundo abismo todos os nossos pecados. Em outras palavras, o salmista quer dizer que Deus apagou da sua memória as nossas transgressões. E assim, agora podemos iniciar o nosso culto de louvor e adoração. Destacamos o Salmo, conforme a perícope, alusivo ao quarto domingo na Quaresma. Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me oculta na armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Eu quero saudar os queridos irmãos e irmãs que estão em casa e rogo a Deus para que o seu Santo Espírito esteja com cada um de vocês e vos abençoe ricamente. Ó Deus eterno, eu nasci espiritualmente cego, mas tu usaste de misericórdia comigo, quando junto à pia batismal operaste pelo poder do teu Santo Espírito a fé, e assim abriste meus olhos da fé para que eu possa ver tudo que o teu Filho Jesus fez por mim
para a minha salvação. Por isso, aqui estou diante de ti, ó Deus eterno, receba a minha glorificação e adoração. Amém. Queremos destacar a primeira leitura bíblica, alusivo para o quarto domingo na Quaresma. A primeira leitura nós encontramos no Antigo Testamento, Isaías capítulo 42, versículos 14 até 21, onde lemos: Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e os outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: Vós sois nossos deuses. Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é o cego, como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é o cego, como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas, ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Esta é a primeira leitura alusiva ao quarto domingo na Quaresma. Destacamos a seguir a segunda leitura, que nos encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 até 14, onde lemos: Assim escreveu o apóstolo: Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Estas são as palavras da segunda leitura da epístola, alusivo para o quarto domingo na Quaresma. A leitura do Santo Evangelho alusivo para o quarto domingo na Quaresma, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 até 34. Neste texto, o evangelista João fala sobre a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram depois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Os fariseus interrogam o cego. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. O quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus ou Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem? Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo deles é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde vem, ou de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Esta é a leitura do Santo Evangelho, alusivo para o quarto domingo na Quaresma.
O nosso culto não é presencial, mas nós podemos confessar a nossa fé para com aquelas pessoas que nos rodeiam em casa. E nós queremos confessar a nossa fé que temos no Deus triuno. Confessarmos assim com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A graça, a paz, o amor e a misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com cada um de vós. Amém. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Este foi o testemunho de um homem mendigo relatado pelo evangelista João, conforme a leitura do Santo Evangelho, alusivo para o 4º domingo na Quaresma. Prezados irmãos e irmãs da mesma fé que temos em Cristo, como é maravilhoso poder acordar de manhã, abrir os olhos e poder contemplar o nascer do sol. Como é maravilhoso ao entardecer poder erguer os olhos para o horizonte e ver o pôr do sol. O personagem do nosso evangelho, um homem cego de nascença, não teve esse privilégio. Nunca havia visto um nascer e um pôr do sol. Nunca tinha visto na sua vida o brilho das estrelas no céu. Nunca pôde contemplar uma flor desabrochada no jardim ou no campo. Nunca pôde contemplar a queda das águas numa cascata. Você já imaginou como seria a sua vida sem a visão? Como seria a sua vida sem ver a luz do dia? Quantas e quantas pessoas ainda hoje vivem nessa situação, vivem em total escuridão por causa da cegueira. Nós cristãos temos um motivo muito especial. A cada novo amanhecer, erguermos as nossas mãos para o alto e glorificarmos ao nosso Deus, que a cada manhã renova as suas dádivas, dando-nos vida, saúde, audição, visão, razão, enfim, todos os bens necessários para a nossa vida. O evangelista João nos apresenta no Evangelho como era a vida do homem que nascera cego. Nas palavras dos vizinhos e dos que o conheciam, ele era mendigo, pedinte por esmolas. Os rabinos judeus viram nele como um castigo de Deus, atribuíram a cegueira dele por um pecado grave cometido por ele ou então os seus pais. Se nós observarmos o texto, parece que os discípulos tiveram o mesmo pensamento. Por isso se aproximaram de Jesus, indagaram Jesus: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para nascer cego? A resposta de Jesus foi: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. De fato, a misericórdia, a obra e a glória de Deus se manifestaram através deste cego quando Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé,
Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quando foi indagado pelos vizinhos que antes o conheciam como mendigo, pedinte de esmolas, e interrogado pelos fariseus, como foram abertos seus olhos, ele deu seu maravilhoso testemunho. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e agora estou vendo. Se não fosse a misericórdia de Jesus, este homem estava destinado a passar toda a sua vida sem ver o colorido das paisagens deste mundo. Quando Jesus usou de misericórdia, devolveu a visão a este cego de nascença, mas alguns dos fariseus não viram com bons olhos o que Jesus fez. Não viram com bons olhos o ato de amor de Jesus para com este cego de nascença. Eles o acusaram. Este homem, diziam eles, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Disseram isto porque Jesus curou o homem cego num sábado. Os fariseus então perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito deste homem, visto que ele te abriu os olhos? Mais uma vez ele deu o seu belo testemunho. Jesus é um profeta. Esta resposta irritou os fariseus e contestaram: este homem não pode ser profeta, é um pecador, porque curou no sábado. O cego curado então respondeu, conforme o nosso texto base: se ele é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Assim como este homem, também todos nós, meus amados, nascemos cegos, não fisicamente, mas espiritualmente. Foi o que o salmista Davi testemunhou no Salmo capítulo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nascemos espiritualmente cegos, a glória de Deus também se manifestou de uma maneira bem pessoal para com cada um de nós, quando fomos levados junto à pia batismal. Junto à pia batismal, o milagre aconteceu. O Espírito Santo nos curou da cegueira espiritual e nos abriu os olhos da fé. Desde então, também nós podemos testemunhar com o cego do nosso texto: uma coisa eu sei, eu era cego espiritualmente, mas agora eu vejo com os olhos da fé. Sim, eu posso ver agora com os olhos da fé, de uma maneira bem clara, o que Deus fez por mim. Agora eu posso ver com os olhos da fé, através da revelação da Escritura Sagrada, que Jesus morreu por mim, derramou seu santo e precioso sangue do alto da cruz até a morte. Mas foi este sangue derramado de Cristo que serviu para me lavar de todos os meus pecados. Agora eu posso ver com os olhos da fé o túmulo vazio de Cristo, pois Cristo triunfou por sobre a morte, diabo e inferno, ressuscitando dentre os mortos. Agora eu também posso ver com os olhos da fé, de uma maneira muito clara, o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 3 e 4, quando disse: nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a sua ressurreição dentre os mortos, para nos dar uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservado nos céus. Neste texto, é como se o apóstolo Pedro quisesse nos dizer: as coisas estão ruins para vocês neste mundo? Vocês neste mundo estão sofrendo angústias, enfermidades, epidemias, e agora a pandemia do coronavírus
Então preste atenção, abram os vossos ouvidos, eu tenho uma declaração para fazer vocês. Se as coisas estão ruins aqui, tem algo perfeito que Cristo reservou para vocês no reino dos céus. Lá está a vossa verdadeira herança. A herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Segundo Pedro, no céu existe para nós uma herança incorruptível. Com esta revelação é como se Pedro quisesse dizer a cada um de nós: neste mundo, tudo passa, tudo desaparece. As flores desabrocham hoje, amanhã murcham, caem e desaparecem. Os nossos corpos, que hoje têm força, vigor, são saudáveis, já amanhã enfraquecem, adoecem, envelhecem e acabam morrendo. Todas as coisas que nós adquirimos, mesmo sendo novos com o passar do tempo, envelhecem, estragam e são descartadas. Enfim, nada neste mundo é para sempre. Tudo é corruptível, tudo passa. Mas no céu é diferente. As flores desabrocham e nunca mais murcham. O nosso corpo, com a ressurreição dentre os mortos, será perfeito. Nunca mais estará sujeito às enfermidades, epidemias. Ao contrário, viverá por toda a eternidade sem sofrer qualquer mudança. O apóstolo Pedro ainda aponta para o céu e nos fala que lá existe uma herança sem mácula. É como se o apóstolo, em outras palavras, explicasse que aqui no mundo todas as coisas mancham, sujam, como, por exemplo, as nossas vestimentas, os nossos calçados. Mas no céu, as nossas vestiduras brancas que nós vamos receber na ocasião da ressurreição de todos os mortos, nunca vão manchar, nunca vão sujar. Aqui os nossos corpos estão manchados pelo pecado e sofrem as consequências do pecado, como, por exemplo, as doenças, o sofrimento. Aqui as nossas almas sofrem angústias, tristezas, choros. Isto não mais existirá no céu. Até o apóstolo João, na revelação do Apocalipse, confirma isso quando, pela revelação de Cristo, disse: no céu não haverá mais morte, luto, pranto, enfermidades, dores, tudo isso terá passado para sempre. O apóstolo Pedro ainda aponta e nos revela que no céu existe uma herança reservada, que é imarcessível, isto é, que não desaparece. No céu, por exemplo, as flores desabrocham e nunca mais murcham e desaparecem. A glória dos corpos na ressurreição também não mais desaparecerão. Terão um vigor eterno, nunca mais envelhecerão. Os nossos corpos no céu serão perfeitos. Nisto vocês devem exultar. E Pedro ainda acrescenta: se temos esta viva esperança, embora neste mundo, por breve tempo, se necessário, passamos por aflições, enfermidades, epidemias, sejamos contristados por várias provações, isto também tem um objetivo especial que vem de Deus. Com isto, Deus quer mostrar claramente que não temos aqui cidade, morada eternamente, que a nossa vida não é permanente neste mundo. Por isso, não devemos nos apegar às coisas terrenas e corruptíveis, como se fossem eternas aqui para nós. As coisas terrenas passam. Por isso devemos buscar a herança que está reservada no céu. No versículo 7, Pedro diz que com os nossos sofrimentos, a nossa fé é colocada em prova. Mas quando a nossa fé é aprovada,
ela vale muito mais do que todo o ouro que encontramos perecível neste mundo. Mesmo com os olhos banhados em lágrimas pelos sofrimentos que o mundo pode causar, os cristãos agora olham com os olhos da fé, através da revelação da Bíblia, e já podem contemplar, além deste mundo, além desta vida, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Firmados nessa esperança, também podemos agora testemunhar com o cego do Evangelho curado por Jesus. Uma coisa eu sei, eu nasci cego, mas agora vejo. Sim, eu era cego espiritualmente, agora eu posso ver com os olhos da fé. Para concluir a mensagem alusiva para o 4º domingo na Quaresma, eu quero destacar uma palavra, uma promessa que vem do eterno Deus, principalmente para este momento em que nós vivemos da pandemia do coronavírus. No Salmo capítulo 50, versículo 15, Deus nos fala de uma maneira direta a cada um de nós. Ouçam só o que Deus diz. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Que assim seja. Amém. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos-te com humildade por teres enviado o teu unigênito Filho para carregar os nossos pecados e pagá-los com a sua morte na cruz do Gólgota. Suplicamos-te que nos concedas a graça de depositar toda a nossa confiança em teu amor redentor. Fortalece a nossa fé em ti, conforta nossa alma, para podermos resistir a todos os ataques do pecado e em todas as tentações, mantém-nos firmes pela ação do Espírito Santo. Ajuda-nos a seguir em teus caminhos, obedientes à tua palavra, para que, guardados e protegidos por teu poder, possamos permanecer fiéis e, até o fim, sermos salvos por tua graça. Santo e eterno Deus, fizeste a promessa de que nenhum mal nos sobreviria, nem praga alguma chegaria à nossa casa. Atende, pois, o brado de socorro que enviamos aos céus, em favor de toda a raça humana que vive um momento de pandemia do coronavírus. Muitas e muitas pessoas estão sofrendo deste mal. Abençoa os recursos e orientações empregados no nosso país e cidade para impedir o alastramento deste mal. Auxilia os que sofrem e restaura os abatidos. E neste tempo de epidemia, conceda a consciência a todos para que possam cumprir todas as determinações empregadas pelas autoridades civis e eclesiásticas. Igualmente, agradecemos-te ao Senhor por teres inclinado os teus ouvidos quando intercedemos junto a ti em favor dos enlutados, abatidos, enfermos, e trouxeste a todos consolo e esperança, e também concedeste restabelecimento a muitos enfermos. Em nome de Jesus, nós agradecemos e glorificamos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei agora a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.